6 horas da manhã, com esse tempinho gostoso de ficar na cama, parabéns. E tenho também mais uma coisa para dizer para vocês, isso dá uma sorte. Muito bem, muito obrigada então, pastor, pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui na Calvary, podendo falar um pouco do meu trabalho, um pouco mais daquilo que eu faço. E eu estou na Calvary há pouco mais de 2 anos. Eu conhecia já o pastor Diego há um bom tempo, já conhecia a Calvary, sabia da existência da Calvary, na verdade, mas não conhecia a Calvary. E durante a pandemia, tive a alegria de assistir os cultos transmitidos online. E foi aí que eu comecei efetivamente a conhecer a Calvary e o pastor Diego. E uma coisa que sempre me incomodava, venho de uma família católica, mas já tenho o meu caminho na conversão já há mais de 20 anos, me converti depois do casamento, meu marido já era convertido quando nós nos casamos, e me incomodava desde sempre que a gente trabalha, busca ter uma vida confortável, busca ter conforto, busca ter dinheiro, vamos colocar dessa forma, produzir mais, busca prosperidade, mas aí a Bíblia fala que assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso ficava na minha cabeça me incomodando, porque daí eu me perguntava, o que acontece com o eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Isso me incomodava, porque se um rico não entra no céu, por que nós trabalhamos tanto, não é verdade? Por que nós estamos em busca dessa prosperidade, dessa riqueza? Que Deus deixou para nós, também é bíblico isso. Então essa interpretação equivocada que criou uma crença de que os ricos não têm a salvação, criava na minha cabeça uma confusão e me deixava inquieta em relação a isso. Porque apesar de tudo, nós trabalhamos porque nós queremos ter uma vida boa, ter um conforto que nós merecemos. Deus deixou isso dito para nós. Mas sem dinheiro nós não construímos hospitais, nós não cuidamos das pessoas, nós não temos igrejas, nós não conseguimos levar os missionários, sustentar os missionários para irem a lugares onde nós não vamos falar da palavra de Deus. Então sim, o dinheiro ele é importante para nós na nossa vida. Ter prosperidade, construir riqueza é importante. A questão é onde nós colocamos, qual é o lugar que ele está ocupando na nossa vida. E aqui na Calvary eu consegui enxergar isso. Nós podemos falar disso, porque as outras igrejas onde nós já frequentamos, isso não era uma coisa falada de forma leve e tranquila. Faz parte da nossa vida. E aqui a gente consegue conciliar, consegue olhar para isso. O pastor Diego, ele é muito feliz porque ele traz isso com muita profundidade dentro da palavra, o quanto isso é importante, o quanto isso impacta a nossa vida e o quanto nós precisamos olhar para isso. Então, essa foi uma das coisas que me atraiu na Calvary, no pastor Diego, poder olhar para o nosso trabalho, para a nossa produtividade, saber que nós vamos produzir e que com os nossos dons, cada um tem os dons e talentos, podemos sim servir, ser próspero, trazer essa abundância para a nossa vida e assim abundar na vida das outras pessoas, porque é só assim que realmente a gente consegue abundar na vida das outras pessoas. E quando a gente fala de abundância, e eu creio nisso, esse versículo fala de abundância, não é só abundância financeira, dinheiro, ele está falando de uma vida abundante de relacionamentos saudáveis, abundância espiritual, relacionamento profundo com Deus é uma vida abundante, saúde, né? Ter uma saúde abundante é prosperidade também. Então tudo é um conjunto de coisas e o trabalho ele faz parte então da nossa vida. E eu quero, o pastor já me apresentou, mas para quem ainda não me conhece, eu gosto sempre de me apresentar dizendo que eu sou uma filha amada de Deus, esposa do Hélio, mãe do Pedro Henrique e hoje, né, palestrante, mentora de negócios, sou empresária, mas não foi sempre assim, né? O pastor falou para vocês, eu fiquei 15 anos numa instituição financeira e fiz uma transição de carreira muito recente. Eu saí do banco, efetivamente, em 2021. Eu iniciei a minha transição em 2019, quando eu tomei essa decisão, e efetivamente comecei essa transição, que aconteceu, o meu desligamento em 2021. Então eu abri a minha empresa de consultoria ambiental lá
2020. E logo em seguida veio a pandemia. E aí, né? E aí, vamos então falar de negócios, fazer um negócio na pandemia, um negócio que precisava eu estar em contato com pessoas, estar visitando as empresas. Então eu ainda estava no banco, eu simplesmente deixei meio que em stand-by a empresa e continuei desenvolvendo a minha atividade no banco e aprofundando meus estudos, o meu conhecimento nessa área. Efetivamente, então, em 2021, uma decisão que não foi uma decisão muito fácil de ser tomada, afinal de contas, eu estava muito trabalhando bem, mas algumas situações que aconteceram lá dentro do banco me fizeram tomar essa decisão, me fizeram repensar a minha vida e tudo que eu vinha fazendo até então. E essas situações que foram acontecendo ali dentro do banco, onde, independente do que eu fizesse lá, eu seria sempre... Esse microfone está dando um chiado, né? Ele está um pouco estranho, eu também estou achando. Então, independente do que eu fizesse, o quanto eu produzisse, o quanto eu fosse produtiva, batesse metas no banco, seria sempre... esse aqui está melhor. Independente do que eu fizesse, independente do quanto eu produzisse, eu seria sempre uma matrícula. F6771 6. Eu seria sempre esse número, independente do quanto eu produzisse, do quanto eu fizesse, e está tudo certo. É uma instituição financeira, uma grande instituição financeira, tem a sua forma de trabalhar. Então, se isso estava me incomodando, era eu que precisava repensar o que eu estava fazendo ali. E o meu filho, na época, entrando na adolescência, eu olhava para ele, né, nosso único filho, e eu só conseguia pensar em o que esse menino vai contar para os filhos dele, qual vai ser a história que ele vai falar para os filhos dele sobre a mãe dele, sobre a avó dos filhos dele. E eu só conseguia imaginar que eu queria que ele pudesse contar uma história da qual ele se orgulhasse da mãe dele. E definitivamente eu ficando naquela situação, aceitando estar no banco, sem estar feliz trabalhando, fazendo o que eu estava fazendo, essa não seria uma história que ele poderia contar, onde ele pudesse se orgulhar da mãe dele. E mais do que isso, não era uma história que eu pudesse me orgulhar. Qual era a história que eu iria contar quando eu chegasse no final da minha vida? Porque no final da vida é isso que nós vamos olhar. O que eu fiz no meu caminho, no meu trajeto, o que eu construí. Então, uma decisão difícil, conversada com meu marido, com o Hélio, mas foi uma decisão necessária. E a partir disso, então, eu comecei a construir essa carreira como empresária. Mesmo vindo de uma família de empresários, eu efetivamente nunca havia empreendido. E quem é empreendedor aqui? Quem é empresário? Levanta a mão. Quem é empresário, quem é empreendedor, sabe que é um grande desafio, que nós precisamos desenvolver algumas habilidades que naturalmente, trabalhando dentro de uma empresa, nós não temos. Porque algumas coisas já vêm definidas lá de cima. Então, como empresária, precisa desenvolver algumas habilidades, alguns conhecimentos, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco hoje, que é o que eu efetivamente coloquei em prática na minha empresa, é o que eu efetivamente levo para os meus clientes através das minhas mentorias, porque trazem muito resultado quando o assunto é produtividade. E o pastor falou sobre usar os seus dons e talentos, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre cada pessoa no seu lugar. Então, são 3 pontos importantes que eu trabalho junto com os meus clientes. Pri, você colocou o relógio aqui, só para me controlar, senão eu não me perco no tempo, né? Quem é BNI fica com o cronômetro na cabeça. Então, é sobre isso um pouco que nós vamos falar hoje. Quero compartilhar com vocês o que eu tenho usado na minha empresa e tenho levado para os meus clientes e tem trazido muito resultado quando nós falamos em produtividade, quando falamos de clima organizacional, que é o que efetivamente faz diferença entre as empresas que têm sucesso e as que não têm sucesso. E falando em empresas que têm sucesso e não têm sucesso, outro dia eu vi o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, mas ele é um grande
empresário, milionário, e ele falava o seguinte nessa palestra dele, que 8% dos empregos formais no Brasil, eles pertencem, né, são gerados pela iniciativa pública, ou seja, prefeitura, Estado e governo federal, 8%. Em torno de 20% são as grandes corporações que empregam formalmente. E todo o restante, mais de 60%, são as pequenas e médias empresas, ou seja, nós. Então, o nosso trabalho, ele é tão importante, né, o empreendedorismo dentro do Brasil, ele é tão importante, porque, na verdade, além esses empregos formais que nós geramos, além de movimentar a economia, ele tem uma função social também. Quantas famílias, né, estão empregadas ali, têm dignidade, têm honra, têm autoestima, por conta de estarem empregadas, estarem trabalhando e gerando a sua própria renda. Porque isso traz dignidade. Ninguém quer efetivamente ficar vivendo de Bolsa Família, ficar vivendo de auxílio, gás e etc. As pessoas querem produzir, se sentir produtivas e, com isso, também alimentarem a sua autoestima. E é isso que as pequenas empresas fazem. Então, por isso são tão importantes os nossos negócios, é tão importante que nós efetivamente façamos as nossas empresas produzir, faturar e lucrar muito, porque nós temos essa função social também. Então, vamos começar. Quais são as 3 chaves, então, para alcançar a produtividade máxima nos negócios? Eu coloco aqui pessoas certas nos lugares certos. E aí, quando eu falo de pessoas certas nos lugares certos, eu estou falando um pouco de perfil comportamental. Quem aqui já ouviu falar de perfil comportamental? Levanta a mão. Quem já fez uma análise de perfil comportamental e sabe qual é o seu perfil? O pastor Pedro eles têm que saber, né? Já for cobaia, né? Já foi. E o pastor, ok. Perfil comportamental, eu vou falar um pouco, não vou conseguir me aprofundar por conta do tempo, mas eu vou falar sobre isso, porque é efetivamente entender como nós somos, como nós nos comportamos, qual é o nosso tempo de execução das atividades. Então, nós temos comportamentos diferentes, tempos de execução diferentes do nosso trabalho, e isso tem a ver com o nosso perfil, né? Nós já vamos entender um pouquinho mais. Outra coisa importante é a cultura organizacional baseada em missão, visão e valores, que via de regra, e aí eu falo da minha experiência trabalhando aqui em Campo Mourão com pequenos e médios empresários, mais de 80% não tem definido missão, visão e valores na empresa. E aqueles 20% que já fizeram isso em algum momento, que definiram isso em algum momento, tem uma plaquinha muito bonita pendurada na parede, mas nem o proprietário sabe qual é a missão da sua empresa. E isso é fundamental para o clima organizacional. E nós já vamos entender por quê. E treinamento e desenvolvimento constante das equipes. Quando eu treino minha equipe, quando eu olho para isso, eu consigo ter um clima, uma cultura organizacional efetiva e uma produtividade muito maior. Por quê? Já é comprovado que mais de 80% das demissões, elas acontecem pelo mau comportamento do funcionário, do colaborador. Não por incompetência técnica, né? A pessoa não tem conhecimento técnico, é pelo comportamento. Então, por isso, treinar e desenvolver a inteligência emocional e comportamental dentro da empresa e para a nossa vida, nosso trabalho, faz toda a diferença. Vamos falar então um pouquinho aqui sobre pessoas certas nos lugares certos, olhando para a contratação através do perfil comportamental. Perfil comportamental, nós temos 4 fatores: o de dominância, o de influência, o de estabilidade e o de conformidade. E aí nós vamos entender como que cada um, em linhas gerais, como que cada um funciona. A dominância. Quem tem um fator de dominância alto, ele tem uma vontade, ele tem uma habilidade maior para ações mais diretas, para lidar com situações onde exigem desafios. Ele é movido, na verdade, a desafios. Então, quem tem um fator de dominância direta é uma pessoa mais focada, mais objetiva, muito mais direta nas suas ações, no seu modo de agir e de falar, inclusive, né? O influente, quem tem um fator de influência mais alto, é uma pessoa que tem muita habilidade para conversar.
gosta de pessoas, gosta de conexão, gosta de estar com pessoas. Eu brinco que na empresa, o influente é aquela pessoa que quando levanta para ir na cantina, por exemplo, tomar um cafezinho, chega lá, não tem ninguém, ele vira para trás e fala, e aí, ninguém vai tomar um café não? Porque não faz sentido para ele estar sozinho, ele quer estar sempre com pessoas, né? Então é uma pessoa mais criativa, é a pessoa das conexões, é a pessoa normalmente mais otimista. O estável refere-se àquela pessoa mais metódica, que é mais planejada, que gosta das coisas mais planejadas e mais organizadas, é a pessoa do passo a passo. E o conforme, a pessoa que tem uma conformidade mais alta, é a pessoa que é atenta mais aos detalhes, mais atenta às tarefas, é mais metódica, conformidade das regras. É aquela pessoa que faz exatamente aquilo que está escrito no manual. Sabe aquela pessoa que lê até a bula do remédio? É uma pessoa que provavelmente tem um alto índice de conformidade no seu perfil. Mas aí, todos nós temos os 4 perfis, ok? Nós nascemos com quase os 4 perfis. O que muda é a intensidade de um ou de outro e é o que vai determinar o nosso comportamento. E aí pode ficar a seguinte pergunta: será que tem um perfil bom e um perfil ruim? Ou tem um perfil melhor que o outro? Aí eu vou perguntar para o meu amigo José. José fala assim para mim, pergunta para mim, tem um perfil melhor que o outro? É um perfil melhor que o outro? Excelente pergunta, José. Não existe um perfil melhor que o outro. Todos os perfis são bons. O que existe é nós nos adequarmos, entender, conhecer o nosso perfil, e aí eu conseguir estar dentro da função que é mais adequada para aquelas habilidades que o meu perfil tem naturalmente. Então, o que acontece? Se eu tenho um perfil mais de estabilidade, onde eu sou mais de ouvir do que de falar, ao invés ao contrário do dominante e do influente, que são mais de falar, se eu colocar essa pessoa, ou estiver me colocando numa função onde exige contato com pessoas, muitas pessoas, as coisas mudam muito rápido e eu preciso pensar em solução rápida para resolver, essa pessoa provavelmente não vai desempenhar tão bem quanto alguém que tem um perfil dominante ou influente, porque não é natural isso para ela. Significa que ela não pode desenvolver essa habilidade? Não, ela pode desenvolver essa habilidade, mas vai custar uma energia maior para ela. Então, por isso a importância de entender o do perfil, para saber onde eu consigo me adequar. A gente estava conversando, inclusive, com os meninos ali, justamente sobre isso, né? Eles são do Sicredi, os 3, e um está no caixa, o outro é gerente, e aí eu compartilhei com eles que quando eu estava no banco, eu não gostava de estar no caixa. Eu fiz o treinamento do caixa, estive no caixa só o tempo que eu precisava para realmente passar pelo treinamento. Só quando precisava de alguma substituição, eu ia para o caixa. Por quê? Não é o meu perfil. O caixa exige um perfil, e hoje eu entendo que é por isso, né? O caixa exige um perfil que tenha um pouco mais de cuidado, de mais detalhe, que não conversa tanto, que não dispersa tanto. E o influente dispersa, passou a mosca ali, se dispersou. O perfil é assim. Hoje eu entendo. Então é isso, saber, e eles empiricamente já se encaixaram em algumas situações, né? Porque isso é o quê? Autoconhecimento. Isso faz toda a diferença. E aí, só para a gente entender a importância e como que cada um de nós temos um ritmo, eu quero fazer uma brincadeira de criança com vocês aqui. Quem brincou na infância de escravos de Jó? Maioria, né? Maioria. Então, para quem não brincou, eu vou lembrar como é que é, e quem lembra vai cantar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Ok. Agora, nós vamos cantar mentalmente, ok? Eu vou começar cantando e nós vamos continuar cantando mentalmente. Quando vocês terminarem o último zá, vocês vão falar em voz alta. Escravos de zá. Só o último zá que vai falar em voz alta. Cada um no seu tempo vai falar a hora que terminar. Independente se o outro já falou, não falou, terminou, não fala. Combinado? Então vamos lá. Escravo. Zá. Zá.
Zá. Queria dizer que vocês erraram o ritmo. Perceberam? Só para deixar claro. Eu É marquei a o mesma tempo. música, é a mesma letra, porém cada um terminou no seu tempo. Isso é o ritmo natural de cada um. E isso tem a ver com o seu perfil. O perfil dita o ritmo, como eu faço as atividades no meu dia a dia, mais ágil, mais lento, com mais atenção, com um pouco menos de atenção, olhando para os detalhes ou não. E o empresário, o empreendedor, o gestor, o líder, ele funciona como o quê? Como um maestro, que olha para essa equipe, entendendo do seu perfil e ajusta cada um no seu lugar. É onde a orquestra consegue tocar em harmonia. Então, por isso a importância de sabermos o nosso perfil e o gestor e o líder levar isso para dentro da empresa e aplicar isso lá dentro para colocar as pessoas certas nos lugares certos. A produtividade aumenta só de você ter essa consciência, ter esse conhecimento, porque a pessoa que está desenvolvendo uma habilidade natural para ela vai ser mais produtiva, porque é natural. Quem não tem habilidade natural e precisa desenvolver aquela atividade vai demandar um esforço maior. Então, não é que ela não vai conseguir, mas ela não vai ser tão produtiva quanto a outra. E aí, onde cada perfil se encaixa melhor dentro da empresa? Quando eu falo de um perfil dominante, como eu falo de uma pessoa decidida, mas uma pessoa que é mais direta, mais objetiva, focada em resultado, então eu posso pensar que eu coloco ele no fechamento de novos negócios, onde eu preciso buscar o atingimento de metas, precisa liderar uma equipe, uma pessoa com perfil dominante alto, na empresa ela se encaixa melhor aqui. Um influente, em áreas onde seja necessário o trabalho com pessoas e para pessoas, conquistas de novos clientes, onde exija maior articulação social, é um bom lugar para você colocar um influente. O estável, áreas que envolvem suporte a outras pessoas, porque ele é aquela pessoa do planejamento, é aquela pessoa que vai olhar para as coisas no passo a passo. Então, na área onde você dá um suporte para o cliente, por exemplo, o sucesso do cliente que tanto a gente ouve falar, o estável se encaixa muito bem ali. Ele ouve bem, ele tem muita empatia, então ele se encaixa bem ali. E o conforme em áreas mais técnicas, em áreas onde exijam um olhar mais para os detalhes, serviço de qualidade, análise de relatório, números efetivamente, e se você pensar em sistematização de informação e controle de qualidade. Então, uma pessoa com perfil conforme se encaixa muito bem aí. Cultura organizacional baseada em missão, visão e valores. Porque toda organização baseada com princípios, esses princípios, né, missão, visão e valores, vão guiar a jornada da empresa. A missão diz o que a minha empresa, por que a minha empresa existe e o que ela quer impactar, quais são as pessoas e os negócios que ela quer impactar. Então, a minha missão fala sobre isso. Qual é o propósito da minha empresa existir? Por que eu criei essa empresa? E aí, você tem colaboradores que vão olhar junto com você na empresa nessa mesma missão. Eles vão se enxergar dentro da missão da sua empresa e isso faz toda a diferença quando eu estou falando no sentido de vestir a camisa. O senso de dono de negócio vem muito de ter uma missão desenvolvida, muito clara e muito trabalhada com a sua equipe. Porque a equipe precisa, assim como o proprietário, o gestor, claro, mas a equipe precisa entender e viver essa missão. Só assim você vai conseguir pessoas que abraçam a causa e vão com você para viver essa missão. A missão deve responder o que a empresa ou a organização se propõe a fazer e para quem. E aí eu quero que vocês me digam de quem é essa missão. Espero que algum saiba. Quem sabe, levanta a mão. E por que nós sabemos de quem é essa missão? Porque todo domingo nós chegamos na igreja e nós ouvimos isso. A nossa missão é gerar discípulos de Jesus em missão na cidade. O que nós fazemos, para quem nós fazemos. Então, é a única igreja que eu já vi falar de missão. Qual é a missão? Então, por que nós sabemos? Porque todo domingo é falado na igreja. E aí eu me enxergo nessa visão. Eu sei por que eu estou aqui dentro. Essa é a minha missão também. Na empresa não é diferente.
quando eu tenho a missão conhecida por todos e trabalhada por todos, eles vão estar junto comigo, vivendo a minha missão, porque eles enxergam que também é a missão deles. E aí, a missão, ela precisa ser uma declaração exatamente do que você faz, do que a sua empresa se propõe, qual é o propósito da sua empresa e qual é a responsabilidade perante os clientes. E essa daqui, ser o elo para uma relação de respeito e prosperidade entre pessoas, empresas e meio ambiente, onde todos ganham. Imagino que seja da Eco Alternativa. É da Eco Alternativa, da minha empresa. Diz para que a empresa se propõe, diz o que a empresa está fazendo, diz qual é o objetivo dela. Vocês conseguem enxergar isso na missão? Então, esse é o objetivo, né? De ter uma missão muito clara e muito definida. E aí eu trouxe uma de uma grande empresa, que eu não sei se vocês vão conhecer, mas só para servir também de ilustração do exemplo. Então, a missão, ela não precisa ser uma coisa grandiosa, uma frase muito grande, 2, 3 parágrafos. Ela pode ser uma frase simples, como é a nossa da Calvary, mas ela precisa trazer o porquê, o propósito, né? Organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Essa é a missão do Google. E a visão, ela mostra onde a sua empresa quer chegar. Por que é importante você saber e ter uma visão grandiosa sobre o seu negócio? As pessoas que estão trabalhando com você, se elas enxergarem e souberem a visão para onde você vai levar a sua empresa, não importa onde ela está hoje, ela pode estar no nível operacional, mas se ela conseguir enxergar que ela pode ter uma carreira, pode crescer ali dentro, saindo do operacional, talvez um supervisor, um gerente, um diretor, ela vai estar com você por muito tempo e não vai ficar olhando para o lado se tem alguém oferecendo 100 ou 200 reais a mais no salário, porque ela sabe para onde ela vai junto com você na sua visão. Então, a importância de ter essa visão muito clara e compartilhada com a equipe. E valores. Valores são fundamentais, princípios fundamentais, porque eles vão reger todo o comportamento e como a sua empresa, as pessoas vão se comportar ali dentro. E aí ter valores muito claros e muito definidos faz com que você também traga junto com você pessoas que têm os mesmos valores. Aqueles que não se identificarem com os seus valores, eles não vão ficar ou nem vão chegar. Então, por que é importante eu ter pessoas comigo que abraçam os mesmos valores que eu tenho para mim? Pela congruência. Como que eu tenho pessoas ao meu lado que não valorizam aquilo que eu valorizo? Se eu tenho um valor como honestidade, por exemplo, como que eu aceito colaboradores e pessoas à minha volta que não valorizam isso? Que não vivem efetivamente isso na sua vida e também dentro do meu negócio. Então, isso é congruência. E ter isso muito claro e trabalhado faz com que eu tenha à volta de mim pessoas que vivem os mesmos valores que eu vivo. Vamos ver se vai dar tempo de eu passar. Estou bem em cima da hora. Deixa eu ver se vai... Coloca o microfone. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo, depois eu posso até colocar ali, pastor, se quiser. É um vídeo do Abílio Diniz, faleceu há pouco tempo, acredito que alguns de vocês aí conheçam, um grande empresário, né, multi-empresário, muitas empresas, e ele fala nesse vídeo da importância de como eles usam dentro da empresa, dentro do grupo deles todo, análise de perfil comportamental para fazer recrutamento e seleção. Então, e aí ele fala também sobre a questão dos valores, né, aderência dos valores com a empresa. Então, é sobre isso o vídeo. Mas então, e aí o último item ali, a terceira chave que eu falei, é sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, que eu já comentei com vocês, de ter pessoas treinadas efetivamente, constantemente, desenvolvendo essas pessoas, faz com que você tenha um clima organizacional melhor, porque você vai levar para a sua empresa inteligência emocional e inteligência comportamental. E pessoas que conseguem fazer a gestão das suas emoções com qualidade, elas também são mais produtivas e são mais felizes. E aí, é importante ter um time mais feliz, ter um clima organizacional melhor na empresa? Vocês acham que é importante? A ciência comprova, né? Foram feitas várias pesquisas, olha aqui, ó. Colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes. A felicidade aumenta 37% nas vendas. Será que isso é bom para a nossa empresa, para o nosso negócio? 37% nas vendas?
para quem vive de comissão, será que é bom, Guilherme? Né? Então, isso é uma pesquisa fonte da Harvard Business e é recente, 2023, acabou de sair do forno. Então, é real, nós realmente precisamos olhar para a questão do clima organizacional, da produtividade, da inteligência emocional para dentro das nossas empresas. E eu deixo aqui com vocês, então, 2 recomendações que eu acho importante que nós possamos também buscar o conhecimento em outras formas. Um livro mais técnico, né, que é da área empresarial. Esse Jim Collins tem vários livros, várias obras focadas para o empreendedorismo. E eu gosto muito desse Empresas Feitas para Vencer, e ele fala que quem não entende de pessoas não entende de negócios. E eu compartilho com ele desse pensamento, acredito que realmente isso é certo. E um outro livro muito bom é A Sabedoria da Bíblia para uma Vida Plena e Bem-Sucedida, Salomão, o homem mais rico do mundo. É um dos tantos homens da Bíblia que foram muito ricos, né? Foram muito prósperos e trazem muitas lições para nós, tiradas do livro de Provérbios. Esse livro ali é baseado tudo no livro de Provérbios. Então eu quero agradecer mais uma vez, uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Pastor, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrada, efetivamente. Eu então agradeço vocês me despedindo. Eu sou Márcia Reiser, sou empresária, sou mentora de negócios, sou palestrante e a minha missão é treinar mentes para fortalecer vidas e negócios. Muito obrigada. Som. Bom dia oficialmente, eu já cumprimentei vários de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Perassoli Boico, diretora executiva do Calvary Impact Hub. E, gente, que sensacional, né? Eu acho que a gente pode, hoje, uma manhã de muito aprendizado. E eu quero começar assim, fugindo um pouquinho, mas acho que o primeiro aprendizado que a gente pode tirar da palestra de hoje é essa mudança, essa transição da carreira da Márcia, né? Como Deus nos chama às vezes a fazer alguns movimentos, algumas mudanças, e isso demanda de nós coragem, né? Uma coragem movida por fé, né? Eu sempre lembro a história da Márcia e me lembro sempre de Josué, né? Que fala, seja forte e corajoso. Como às vezes essas mudanças que Deus nos chama a fazer, né? Seja no nosso ambiente de trabalho, em situações, demandam, esse é um ato de fé, né? Cheio de coragem. Então, assim, acho que vale a pena também a gente refletir que talvez a gente tenha que fazer mudanças, talvez não seja mudar de carreira, de local de trabalho, mas seja mudar as nossas atitudes nos nossos locais de trabalho, independente de onde eles são, né? Para quê? Para que a gente consiga ser sal e luz. Então, ficar atento, né? Vamos levar essa reflexão para hoje, né? Que mudanças Deus está me chamando para fazer para que eu consiga realmente cumprir, né, a missão no meu ambiente de trabalho, seja eu como colaborador ou como empresário. Nós vimos também no nosso conto anterior, com a palestra do pastor Diego, que uma das áreas em que a nossa fé deve afetar o nosso trabalho é a produtividade. E a Márcia nos trouxe hoje, né, esse tema. E como também, né, a gente fala, não, precisa ser sal e luz, a gente precisa cumprir a missão no nosso ambiente de trabalho, mas Deus colocou essa inteligência em nós, que permitiu que, né, tivemos esse conhecimento